Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Karine Veras e o tópico central de nossa aula de hoje é o tratamento de dados de saúde pelo poder público. Para começar o nosso estudo, nós vamos entender o que é o poder público. A expressão poder público para a LGPD, ela designa o conjunto dos órgãos por meio dos quais o Estado e outras pessoas públicas exercem suas funções específicas quando, por qualquer motivo, essas entidades realizam tratamento de dados. As normas gerais contidas na LGPD são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. E, de um modo específico, a lei trata do tratamento de dados pessoais pelo poder público e vocês podem encontrar lá pelos artigos 23 ao 36 da lei. Em razão de sua posição privilegiada ante os cidadãos, o Estado ele atua com as prerrogativas decorrentes da supremacia do interesse público sobre o privado. No entanto, a administração também se sujeita às limitações legalmente impostas. O Estado obtém massivas quantidades de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, em virtude da obrigatoriedade da entrega dessas informações pelos cidadãos, e devem agir de modo a fazer o adequado tratamento desses dados. Em razão da assimetria do poder entre o poder público e os administrados, o tratamento de dados pessoais é um aspecto de execução das políticas públicas que mereceu regulamentação específica da LGPD. Vocês podem observar o artigo 23 da LGPD, que ele prevê que o tratamento de dados pessoais pelas pessoas de direito público deve ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na busca do interesse público, para executar competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público. Estão sujeitos à disciplina da LGPD os órgãos públicos da administração direta dos poderes executivos, o poder legislativo, o poder judiciário, os tribunais de contas e o Ministério Público. Também observam a LGPD as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, bem como os serviços notariais e de registro. Mesmo os entes públicos que não executam políticas públicas, mas que cumprem atribuição ou competência constitucional, possuem legitimidade para tratar dados pessoais. A LGPD, ela traz uma previsão expressa relativa à necessária transparência que deve orientar o tratamento de dados pessoais pelo poder público. Vocês observem o artigo 25 da LGPD, pois os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à descentralização da atividade pública e à disseminação e ao acesso das informações pelo poder público em geral. Também é importante o artigo 26 da LGPD, pois ele determina que o uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público deve atender às finalidades específicas, bem como ele traz a regra geral da vedação, da transparência de dados pessoais para entidades privadas e suas exceções. Vale lembrar ainda que diversos diplomas legais e regulamentares, além da LGPD, delimitam a atividade de tratamento de dados, além de imporem ao poder público regras de conformidade com padrões internacionais de segurança da informação. Em razão dessas normas estabelecidas pela LGPD, é importante que o poder público atue de forma ativa, no sentido de lidar de modo transparente, adequado e protetivo com os dados obtidos pelas atividades que objetivam a consecução dos seus fins. Meus amigos, vamos terminar aqui nossa aula de hoje. Não esqueçam de consultar o seu material didático para detalhes mais aprofundados sobre os tópicos estudados em nossa aula. Mantenha o foco, que você vai ver todas as metas você vai conseguir alcançar. Você tem a chave do sucesso em suas mãos e é a sua dedicação que vai abrir as portas para a realização. Tenham uns bons estudos e até o nosso próximo encontro. Um abraço.